Milionário enfrenta 13 histórias de terror com mendiga negra em relatos assustadores. Bernardo sempre teve tudo: dinheiro, sucesso, uma cobertura imensa no coração da metrópole, onde as luzes mais parecem esconder sombras profundas demais. Mas, quando ele viu Ana pela primeira vez, ninguém poderia imaginar que aquela mulher estranha, com olhos que pareciam sugar a alma, fosse virar a trava de sua própria loucura. A cidade nunca pareceu tão fria, e aquela noite tudo mudou. Ana apareceu do nada, uma figura envolta em roupas gastas, com uma fita vermelha amarrada no pulso. Diziam que tinha passado anos na rua, mas os esquisitos relatos do bairro falavam de algo muito mais sombrio. Bernardo, entediado da sua vida vazia, foi atraído por ela como um ímã para o abismo. Logo depois que Ana entrou nesse jogo, amigos do milionário começaram a sumir, um a um, sem deixar rastro. Na madrugada, vozes baixas, sussurros que cortavam o silêncio da cidade. As ruas, que rolavam entre prédios, só quando a última luz da esperança parecia apagar, Bernardo resolveu buscar uma ajuda diferente. Uma benzedeira velha, conhecida por afastar os males que a ciência ignorava. Ela olhou para a fita vermelha com um brilho estranho no olhar, murmurando palavras que pareciam ecoar direto nos ossos. Ao puxar a fita do pulso de Bernardo, algo mudou numa fração de segundo. Mas o nó dentro do peito dele apertou ainda mais forte. Aquela fita era apenas o começo da batalha que o esperava. E não era só ele. Glória, uma mãe enlouquecida pela dor da perda do filho em um acidente brutal, caminhava pelas mesmas ruas que Bernardo, carregando uma tristeza que parecia envenenar até o ar. Seu olhar vazio e lágrimas secas presenciavam o horror escondido nas sombras da cidade. Alan, um homem só e quase invisível, tropeçou num amuleto, uma figa velha, com uma energia estranha que prometia realizar desejos. Ele não sabia que aquele talismã, a sorte cruel da esperança quebrada, essas 3 histórias diferentes, de um milionário preso por desejos obscuros, de uma mãe despedaçada e um solitário enganado pelos milagres falsos, começaram a conspirar numa noite daquelas de cair o céu. Um evento grotesco, cheio de gritos, segredos brandos e muito, muito medo. A metrópole ficou em silêncio estranho, esperando pelo que viria depois. Bernardo olhou ao redor. Os olhos dele estavam escuros, quase sem brilho. A fita desprezada no chão parecia pulsar. Ana desapareceu na escuridão, como se fosse sombra feita a gente. Ele sentiu o nó na garganta, o tremor que não passava. Algo dizia que essa história não iria acabar tão cedo. O medo entrou na pele, pesado, grudado. O que será que eles irão enfrentar quando os caminhos se cruzarem naquela noite silenciosa? O que existe nas profundezas da cidade, onde ninguém ousa olhar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso
que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bernardo olhou ao redor, o coração batendo forte. As sombras pareciam encostar mais perto, como se quisessem envolvê-lo. Ele se agachou para pegar a fita vermelha que estava no chão, e conforme a segurava, um frio atravessou sua espinha. O ambiente imediatamente se transformou. O ar ficou mais pesado. A cidade parecia ter parado. Foi então que uma explosão de luz cortou a escuridão. Um clarão forte iluminou a rua, e em seguida, gritos ecoaram por todo lado. Bernardo virou-se para a fonte do barulho e seu estômago se revirou. Glória, a mãe arrasada pela dor, estava ali, cercada por uma névoa assustadora. Os olhos inflamados, e parecia estar se contorcendo como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. O que era aquele brilho em seu olhar? Corra! Gritou uma voz vinda de algum lugar. Era Alan, o solitário que até então havia passado despercebido pela cidade. Ele estava lá, com a figa velha nas mãos, tentando fazer sentido do caos que os envolvia. Bernardo viu Alan tropeçar e cair, e de repente, a figa começou a brilhar intensamente. Um grito estridente ecoou, e em um instante, tudo ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Tudo aconteceu tão rápido. Ana, figura enigmática, reapareceu como um furacão nas sombras. Ela olhou para Bernardo, os olhos mais intensos que nunca, e sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Sua voz, uma mistura de advertência e desespero, fez o coração de Bernardo disparar mais uma vez. Mas por que ele não deveria estar ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Nesse momento, uma verdade obscura brotou na mente dele. Era como se uma parede tivesse desmoronado, permitindo a entrada de um turbilhão de lembranças. Foi então que ele se lembrou da noite em que conheceu Ana. Uma ligação perdida, um encontro marcado de maneira inexplicável, como se o destino o colocasse no caminho dela. Mas isso significava que ele sempre esteve envolvido, que a fita, os amigos desaparecendo, tudo partia de uma decisão que ele tomou? Nisso, Glória pôs as mãos sobre a cabeça e se deixou cair no chão, um grito entalado na garganta. Ele é ele! Ele é o responsável! Seus olhos se fixaram em Bernardo, e o vazio que antes trazia respeito agora carregava ódio. Ela não estava apenas quebrada, ela o estava culpando. O mundo de Bernardo desmoronou. O chão tremia. A cidade parecia ter se transformado num campo de batalha. Alan recuperou o equilíbrio. Levantou-se e gritou: "É só o começo. Vocês estão todos ligados. Todos nós." As palavras de Alan reverberaram, e uma onda de confusão passou por todos ali. O que isso significava? Que laço era esse que os unia? Então, a fita vermelha em sua mão começou a queimar, como se fosse feita de pura dor. Bernardo olhou para Ana, que agora se movia com um propósito maligno, seus olhos faiscando na escuridão. Ele percebeu que, de alguma forma, estavam conectados muito além do que imaginava, e a necessidade de se afastar nunca havia sido uma opção verídica. Quando Bernardo começou a entender a profundidade daquela conexão, uma sombra gigante emergiu das calçadas. Uma força sinistra tomou forma atrás de Ana.
Ele sentiu o nó na garganta apertar ainda mais, o desespero tomando conta de seu ser. O que realmente existia por trás daquela fita? O que estava prestes a acontecer com eles? As respostas pareciam tão distantes como a luz que antes iluminara a noite. E antes que pudesse processar tudo, uma risada alta e gutural ecoou nas trevas, deixando todos em estado de choque. O medo havia se tornado palpável. O que nascia naquele lugar confundido? A história deles não era mais apenas sobre dor e perda. Algo muito mais sombrio estava sendo revelado. O destino deles se entrelaçava de maneira aterradora. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Bernardo olhou ao redor, o coração batendo forte. As sombras pareciam encostar mais perto, como se quisessem envolvê-lo. Ele se agachou para pegar a fita vermelha que estava no chão, e conforme a segurava, um frio atravessou sua espinha. O ambiente imediatamente se transformou. O ar ficou mais pesado. A cidade parecia ter parado. Foi então que uma explosão de luz cortou a escuridão. Um clarão forte iluminou a rua, e em seguida, gritos ecoaram por todo lado. Bernardo virou-se para a fonte do barulho e seu estômago se revirou. Glória, mãe arrasada pela dor, estava ali, cercada por uma névoa assustadora, os olhos inflamados, e parecia estar se contorcendo como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. O que era aquele brilho em seu olhar? "Corra!" gritou uma voz vinda de algum lugar. Era Alan, o solitário, que até então havia passado despercebido pela cidade. Ele estava lá, com a figa velha nas mãos, tentando fazer sentido do caos que os envolvia. Bernardo viu Alan tropeçar e cair, e de repente a figa começou a brilhar intensamente. Um grito estridente ecoou, e em um instante tudo ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Ana, a figura enigmática, reapareceu como um furacão nas sombras. Ela olhou para Bernardo, os olhos mais intensos que nunca, e sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Sua voz, uma mistura de advertência e desespero, fez o coração de Bernardo disparar mais uma vez. Mas por que ele não deveria estar ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Num instante, uma verdade chocante brotou na mente dele. Era como se uma parede tivesse desmoronado, permitindo a entrada de um turbilhão de lembranças. Uma memória distante invadiu sua cabeça. Ana não era apenas uma mendiga, mas sim alguém que ele conhecia bem. "Não!" ele quase gritou, o desespero tomando conta. Ana era a irmã que havia desaparecido anos atrás, após um acidente trágico. "Você a abandonou", gritou Glória, apontando como se a dor ecoasse em cada palavra. "Você é a causa de tudo isso." Os olhos dela estavam fixos em Bernardo, e a culpa o esmagou como um peso insuportável. "Havia algo que eu não sabia", ele murmurou, sem conseguir desgrudar os olhos de Ana. Ela era a razão pela qual tudo estava desmoronando. Com cada grito, uma lembrança se formava. As promessas que fez, os dias de dor e arrependimento. Mas agora, ela parecia prendê-lo em uma teia de metafórica traição. Alain, ainda de pé, olhava para a figa agora tocada pelas chamas. "Nós precisamos entender o que está acontecendo", gritou, a urgência em sua voz inquietante. A luta interna de Bernardo cresceu. Ele havia deixado Ana para trás. Uma vida inteira de escolhas que o levaram a esse momento de epifania dolorosa.
A risada alta e gutural ecoou novamente, como se forças obscuras se alimentassem daquela revelação. As sombras ao redor dançaram, e um vento gelado soprou, envolvendo-os. Bernardo estava petrificado, o nó na sua garganta se apertando ainda mais. Ana, agora com um semblante perturbado, se afastou lentamente, a expressão mostrando não apenas dor, mas uma fúria contida. Quando tudo parecia possível, uma fissura se formou entre Bernardo e Ana. Ele não podia se aproximar. Ele não podia se defender. Glória, ainda com os olhos cheios de ódio, olhou para a cena que se desenrolava e disse com uma calma assustadora: "Vocês dois estão ligados em algo muito mais profundo. Algo que vai além do que você consegue imaginar." O que poderia ser? O choque reverberou em Bernardo. Estava tudo se desmoronando. O que mais poderia ser revelado? O medo tomou conta da cidade, como se as ruas soubessem o que estava prestes a acontecer. Ele olhou para Ana, um misto de amor e desespero. E naquele momento, um novo alvoroço surgiu. Um grito longínquo que prenunciava uma nova tragédia. Tudo que Bernardo acreditou ser verdade, agora parecia ruir sob os efeitos do que havia revelado. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos ainda iriam surgir? Bernardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Os olhos de Ana, outrora sombrios, agora brilhavam com uma raiva e uma dor que pareciam cortá-lo. "Você não deveria estar aqui." A advertência parecia uma sentença. Glória se derretia em lágrimas de culpa e desgosto. O que viria a seguir poderia acabar com tudo. E então, a risada gutural cortou o ar como uma faca. Algo se movia nas sombras. Uma presença que nenhum deles esperava. Uma figura enorme surgiu, envolvendo-os numa escuridão opressiva. Uma silhueta que fazia o medo da noite parecer uma leve brisa. Era como se o próprio pavor da cidade tivesse tomado forma. Um monstro alimentado por suas dores e segredos. Você não pode ser real!" Gritou Bernardo, enquanto a figura avançava. Era familiar, mas de uma maneira que ele não conseguia processar. No fundo, sentia que havia algo nefasto ali. Algo que fazia a cidade tremer. Glória caiu de joelhos, e com isso, Alan gritou, tentando defendê-los com a figa, agora ardendo em chamas. O caos se instaurou. Ana olhou mais uma vez para Bernardo e, por um breve momento, um fragmento de compaixão passou sobre seu rosto. "Desculpe", ela murmurou. Estava carregada de um peso que havia muito excedia a compreensão de quem estava ali. E então, em um movimento rápido, ela se virou, e ao fazê-lo, a sombra atrás dela se agigantou, revelando uma conexão icônica entre eles. Uma ligação que faz o estômago de Bernardo revirar. As lembranças voltaram, e agora, na sua mente, algo ressoou profundamente. Ele lembrou-se de frases sussurradas, em momentos de dor. A verdade pode machucar, mas como ele não percebeu? Era como se cada experiência infeliz que teve na vida estivesse atrelada a essas sombras, a dores que lhe causou sem saber. E a revelação o golpeou. Ana não era apenas uma estranha. Ela era a peça-chave. Sua irmã desaparecida, mas também a catalisadora de um destino terrível. Aquele momento, a sombra tomou forma, revelando-se como uma enorme criatura feita de pura escuridão,
olhos fixos em Bernardo. Mas não era apenas uma forma mística. Ele reconheceu as características dela. Era como se a sombra estivesse viva, com todos os traumas e sofrimentos que ele armazenou ao longo da vida, incluindo os de Ana. Ela era o reflexo da dor que ele havia ignorado. Você a abandonou. Agora, você terá que enfrentar as consequências. A voz da sombra ecoava em um tom grave e sibilante, como ventos uivantes pela cidade. A pressão em seus peitos aumentou e uma onda de desespero o invadiu. A batalha que se desenrolava não era apenas contra aquela criatura, era um confronto interno. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Glória apontou para Bernardo, como se cada gota de dor com que havia vivido agora fosse um peso em suas costas. Você é responsável. Isso tudo é culpa sua. As palavras dela cortaram mais profundo que qualquer lâmina. O que ele fez ou não fez, agora o atormentava. Bernardo se virou para a sombra, a impotência transformando-se em determinação. Não poderia permitir que os erros do passado continuassem a assombrá-lo. Ele precisava enfrentar não apenas a criatura, mas também a verdade que a cercava. E com isso, a figa em mãos de Alan explodiu em uma luz intensa, atirando faíscas que queimavam a neblina em torno deles. Mas, antes que conseguiram respirar, a criatura rugiu, e a luz da figa se extinguiu. Das sombras, um novo grito ecoou, um som que continha todas as dores acumuladas da cidade. Bernardo ficou imóvel, preso entre o passado e o futuro. O que seria daquela noite? Ele tinha que se decidir, e com isso, o tempo parecia uma eternidade. Ana se aproximou ainda mais. Não estamos sozinhos nesta batalha. Precisamos lembrar quem somos realmente. Quem era Bernardo de fato? E quem eram eles todos juntos nessa cidade mergulhada em escuridão? Agora, mais do que nunca, cada decisão seria crucial. E a resposta ao que tudo significava estava mais próxima do que imaginava, à beira de um colapso total. Bernardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Os olhos de Ana, outrora sombrios, agora brilhavam com raiva e dor que pareciam cortá-lo. Você não deveria estar aqui. A advertência parecia uma sentença. Glória de joelhos se derretia em lágrimas de culpa e desgosto. O que viria a seguir poderia acabar com tudo. E então a risada gutural cortou o ar como uma faca. Algo se movia nas sombras. Uma presença que nenhum deles esperava. Uma figura enorme surgiu, envolvendo-os numa escuridão opressiva. Era como se o pavor da cidade tivesse tomado forma. Um monstro alimentado por suas próprias dores e segredos. Você não pode ser real! Gritou Bernardo, enquanto a figura avançava. Era familiar, mas ele não conseguia processar. No fundo, sentia que havia algo nefasto ali, algo que fazia a cidade tremer. Glória caiu de joelhos, e Alan gritou, tentando defendê-los com a figa, agora ardendo em chamas. O caos se instaurou. Ana olhou mais uma vez para Bernardo, e por um breve momento, um fragmento de compaixão passou sobre seu rosto. Desculpe, ela murmurou. Mas a voz estava carregada de um peso que excedia a compreensão de quem estava ali. E então, em um movimento rápido, ela se virou, e a sombra atrás dela se agigantou, revelando uma conexão icônica entre eles. Uma ligação que faz o estômago de Bernardo revirar. As lembranças voltaram, e agora, na sua mente,
algo ressoou profundamente, em frases sussurradas em momentos de dor. A verdade pode machucar, mas como não percebeu? Era como se cada experiência infeliz que teve na vida estivesse atrelada a essas sombras, a dores que ele causou sem saber. E a revelação o golpeou. Ana não era apenas uma estranha. Ela era a peça-chave, sua irmã desaparecida, mas também a catalisadora de um destino terrível. Naquele momento, a sombra tomou forma, revelando-se como uma enorme criatura feita de pura escuridão, olhos fixos em Bernardo. Mas não era apenas uma forma mística. Ele reconheceu as características dela. Eram como traumas e sofrimentos que ele armazenou ao longo da vida. Agora, Ana e aquela criatura eram inseparáveis, como se a sombra estivesse viva, manifestando os medos e os remorsos que ele ignorou. Você a abandonou. Agora você terá que enfrentar as consequências. A voz da sombra ecoava em um tom grave e sibilante, como ventos uivantes pela cidade. O aperto no peito de Bernardo cresceu. Não era apenas o momento de lutar, mas o tempo de responder pela dor que causou. Mas eu não sabia, gritou Bernardo, a impotência transformando-se em determinação. Ele precisava enfrentar não apenas a criatura, mas também a verdade que a cercava. E com isso, a figa nas mãos de Alain explodiu em uma luz intensa, atirando faíscas que queimavam a neblina em torno deles. Então um grito profundo ecoou, e a luz da figa se extinguiu com o som do choque. Os olhos de Ana brilharam como nunca antes, e o que aconteceu a seguir foi devastador. A sombra girou, e de repente surgiu uma terceira figura, uma mulher que parecia absorver toda a luz e a esperança ao redor. Era uma versão de Ana, mas mais velha, mais poderosa e com uma expressão que desnudava uma fúria avassaladora. Você não devia ter voltado, Ana. A nova figura gritou, e o pavor encheu o coração de todos ali. Ouvir aquela voz era como ouvir um eco de pesadelos passados. As palavras pulsaram na mente de Bernardo. Era uma ameaça e uma lembrança arrepiante. Não, isso não pode ser real. Bernardo balançou a cabeça, confuso e aterrorizado. Ana, diante daquela versão mais sombria de si mesma, parecia vacilar. A conexão entre elas, evidente. O que poderia significar isso? Bernardo estava completamente perdido. Ana, quem é ela? Perguntou, a dor transbordando em sua voz. A resposta não vinha. A sombra de Ana, agora mais intensa, parecia drenar a vida dele a cada instante. E então, numa fração de segundo, Bernardo percebeu. Uma revelação devastadora exigia verdade. A mulher sussurrou uma palavra que fez tudo estourar. Mãe. Bernardo não sabia como entender aquilo, mas o sentimento na sala mudou instantaneamente. A culpa, a dor, a conexão, tudo estava interligado. Os olhares mudaram. O entendimento se espalhou. Você não pode mudar o que já foi feito, murmurou a nova figura, como se os erros de uma vida inteira pesassem sobre ela. Se Ana era realmente a irmã perdida, quem era esta nova figura? O que ela significava? O mundo de Bernardo começava a desabar, revelando os segredos que ele nunca esteve pronto para enfrentar. O impulso de correr tomou conta dele. O que mais estava escondido nas sombras? O que aquela reviravolta significava para seu futuro e para Ana? A batalha não estava apenas começando. Ela estava prestes a transformar tudo.
Bernardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Os olhos de Ana, outrora sombrios, agora brilhavam com raiva e dor que cortavam como lâminas. Você não deveria estar aqui. Sua advertência parecia uma sentença de morte. Glória, de joelhos, se derretia em lágrimas de culpa e desgosto. O que viria a seguir poderia acabar com tudo. A risada gutural cortou o ar como um raio. Algo se movia nas sombras. Uma presença aterradora. Uma figura enorme surgiu, envolvendo-os em uma escuridão opressiva. Era como se o pavor da cidade tivesse tomado forma. Um monstro alimentado por suas dores. Você não pode ser real. Gritou Bernardo, enquanto a figura avançava, familiar, mas indefinida. No fundo, ele sentia algo maligno ali, fazendo a cidade tremer. Glória caiu de joelhos em desespero, e Alan gritou, tentando proteger todos com a figa em chamas. O caos tomou conta. Ana lançou um olhar carregado de compaixão a Bernardo, sem tempo para palavras. Desculpe, mas a voz dela estava repleta de um peso imenso. Em um movimento rápido, ela se virou e a sombra por trás dela cresceu, revelando uma conexão profunda entre as duas figuras. O estômago de Bernardo revirou. As lembranças vieram à mente como um furacão. Ele se lembrou de frases sussurradas em momentos de dor. A verdade pode machucar, como não percebeu. Cada mágoa parecia atrelada a essas sombras. Ana não era apenas uma estranha. Era sua irmã desaparecida, a peça-chave para entender tudo. O peso da revelação quase o derrubou. Quando a sombra se agigantou, revelando o que parecia ser um reflexo de Ana, a sensação de desespero aumentou. Você a abandonou. Agora você terá que enfrentar as consequências. A voz da criatura ecoava com a força de tempestades. O aperto no peito de Bernardo cresceu. Não era apenas uma luta externa, era um confronto interno. Mas eu não sabia, gritou Bernardo. Ele não poderia se deixar vencer agora. O tempo importava. Ele precisava lutar pela verdade. Mas a monstruosidade girou rápida, e as vozes abafadas de Glória e Alan desapareceram no barulho da batalha. E quando a luz da figa explodiu, um grito profundo ecoou e envolveu tudo em um manto de silêncio. E então, tudo se apagou. Um segundo depois, a luz voltou, mas não como antes. Uma nova figura surgiu, uma mulher imponente, com olhos que pareciam absorver a luz. A expressão bela era de vingança, farinha de todas as dores e segredos que a cidade escondia. Vocês não deviam ter vindo aqui. Ela tinha a voz de uma rainha sólida e aterradora. Quem é você? Perguntou Bernardo, tremendo. Sou a mãe de ambos. E não é o que você está pensando. A revelação atingiu Bernardo como um soco no estômago. Mãe, ele congelou. Como isso era possível? A mistura de emoções fazia sua cabeça rodopiar. Glória olhou como se tivesse sido atingida por um raio. Alan ficou paralisado, sem saber como reagir. Não estamos aqui para discutir o passado. A mulher continuou. Seu olhar estava fixo em Bernardo. Viemos aqui para corrigir seus erros. O que você fez com sua irmã, com Ana, e o que você fez enquanto a ignorava, precisa ser confrontado agora. As sombras não são apenas seus demônios, mas todos nós. E se você não entender isso, a cidade pagará o preço. Todos nós pagaremos. Desaparecido as linhas entre o que ele conhecia
E o que não sabia, a batalha que se desenrolava não era só sobre sustentar os horrores do passado, mas também sobre a luta pela redenção, não apenas de Ana, mas de todos ali. Eu não posso fazer isso, gritou Bernardo. A dor crava cada vez mais fundo. A voz de sua mãe ressoava, como um eco de lembranças que ele não queria reviver. Você já teve uma escolha. Agora não há como voltar, a menos que você tome a responsabilidade. Era um ultimato. Ele sentiu a pressão aumentar, como se a cidade estivesse esperando por uma resposta. A tensão crescia. Ele olhou para Ana, que agora não era apenas a irmã perdida, mas uma ligação viva com o horror que rodeava a todos. A sombra não era apenas uma força a ser combatida, era a reflexão do que ele havia se tornado. E o que mais ele precisava enfrentar? Antes que qualquer um pudesse reagir, o chão começou a tremer, e uma nova onda de gritos tomou conta. O que estava prestes a acontecer? As sombras se moviam, amalgamando todas as suas dores em um único ponto. Vocês têm que escolher. Um sacrifício terá que ser feito. O suspense tomou conta. O que isso significava? O que iria acontecer agora? O coração de Bernardo palpitava. Ele tinha que decidir, mas uma parte dele ainda se perguntava se estava pronto para isso. Bernardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A voz de sua mãe reverberava como um eco assombroso. Ele olhou para Ana, que estava em dúvida, lutando contra os sentimentos conflitantes. Glória ainda de joelhos, continha as lágrimas. Seu olhar estava fixo na cena. Alan estava paralisado, sem reação. Um sacrifício terá que ser feito. A frase da mulher ecoou, ressoando na escuridão. O ar estava denso, como se o peso das palavras estivesse cobrindo a cidade. Bernardo olhou para a sombra que crescia atrás de Ana. Uma representação do que ele ignorou por tanto tempo. Mas agora, a verdade estava prestes a explodir, como um vulcão em erupção. Sacrifício? Bernardo repetiu, o coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Ele começou a se perguntar se seria ele. Se fosse ele, o que aconteceria a Ana? A raiva e a dor carregadas por sua mãe pareciam irromper como uma tempestade. E no meio dessa fúria cega, o olhar de Ana se suavizou, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Algo dentro dela estava mudando. A figura da mãe tomou um passo à frente. Não é sobre você, Bernardo. É sobre o que todos nós fazemos um com o outro. Suas palavras tinham um peso, como um martelo batendo sobre um prego. E então a sombra de Ana avançou, envolta em dor, mas também em desejo inexplicável de liberdade. Desculpe, é hora de acabar com isso. A mulher gritou, sua voz ecoando pela noite. E enquanto dizia isso, a sombra bela começou a se transformar, pulsando com uma energia nova e inquietante. Todos olharam, surpresos e apavorados. O que lhe parecia uma sombra simples revelou-se um turbilhão de emoções, uma figura desgastada pelo medo e pela traição. Bernardo, tentando resistir, percebeu que a sombra não estava apenas lá para intimidar. Ela era um eco das vidas que eles tinham vividos. E então, em um inesperado e brutal movimento, a sombra de Ana lançou-se contra a mãe dele. A cidade estava em frenesi, como se os gritos daquelas almas penadas estivessem sussurrando
para ser libertadas. A luta entre as duas figuras foi feroz. O ar ficou gelado e a luz começou a piscar ao redor deles. Não, não, não! Bernardo gritou, o pânico crescendo. E no auge desta batalha voraz, algo extraordinário aconteceu. Um brilho cegante tomou conta do ambiente, desafiando a escuridão, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. A luz envolveu tudo como uma névoa e Bernardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz finalmente começou a dissipar, ele não pôde acreditar no que via. Ana estava ali, mas diferente. Seus olhos não eram mais sombrios e cheios de dor. Agora, eles estavam cheios de justiça, de um poder transformador que Bernardo nunca tinha visto antes. E ao lado dela, a sombra agora não era mais uma sombra, mas a própria mãe de Bernardo, visivelmente desorientada, perdida em suas próprias emoções. A verdade, Ana começou, a voz sendo um sussurro poderoso. A verdade sobre quem somos é mais que só nós. A tensão estava palpável e Bernardo não sabia em quem acreditar. Tudo que ele vinculara a essa batalha, todas as memórias, todos os medos, se aglomeravam na sua frente. Você não pode fugir do que fizemos, Bernardo. A mãe de Bernardo exclamou. A dor em sua voz tirou o chão debaixo dele. Você e Ana, vocês são mais do que irmãos. Vocês são a chave para tudo isso e a causa da escuridão na cidade. O coração de Bernardo parou. O que ela estava dizendo? O que significava isso? Uma verdade e um segredo devastador que poderia mudar tudo. A conexão entre eles num instante tornou-se mais intensa, e ele sentiu algo maior se desenrolando. A revelação estava mais próxima do que ele imaginava. Qualquer escolha que você fizer agora pode decidir o destino de todos nós. A voz da mãe dele ressoou, ainda mais estrondosa que antes. Bernardo estava perdido, a confusão invadindo sua mente. Ele olhou para Ana, as sombras estavam ao fundo. Mas agora tudo parecia uma questão de amor e perdas, e a linha entre o certo e o errado começava a desfocar. O que realmente ligava os três. A cidade estava prestes a desmoronar sob o peso das revelações, mas a batalha para entender quem eram os uniria ou os separaria para sempre. O choque e a incerteza carregavam um novo mistério. Será que eles realmente iriam se unir? Ou a verdade poderia os despedaçar? Bernardo sentiu que o verdadeiro horror ainda estava por vir. E com isso, tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar radicalmente. Bernardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A voz de sua mãe reverberava como um eco assombroso. Olhou para Ana, que estava em dúvida, lutando contra os sentimentos conflitantes. Glória, ainda de joelhos, continha as lágrimas. Seu olhar fixo na cena. Alain estava paralisado, sem reação. Um sacrifício terá que ser feito. A frase da mulher ecoou, ressoando na escuridão. O ar estava denso, como se o peso das palavras estivesse cobrindo a cidade. Bernardo olhou para a sombra que crescia atrás de Ana, uma representação do que ele ignorou por tanto tempo. Mas agora, a verdade estava prestes a explodir, como um vulcão em erupção. Sacrifício? Bernardo repetiu, o coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Ele começou a se perguntar se seria ele. Se fosse ele, o que aconteceria a Ana?
A raiva e a dor carregadas por sua mãe pareciam irromper como uma tempestade. E no meio dessa fúria cega, o olhar de Ana se suavizou e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Algo dentro dela estava mudando. A figura da mãe tomou um passo à frente. Não é sobre você, Bernardo. É sobre o que todos nós fazemos um com o outro. Suas palavras tinham um peso, como um martelo batendo sobre um prego. E então a sombra de Ana avançou, envolta em dor, mas também em um desejo inexplicável de liberdade. Desculpe, é hora de acabar com isso. A mulher gritou, sua voz ecoando pela noite. E enquanto dizia isso, a sombra dela começou a se transformar, pulsando com uma energia nova e inquietante. Todos olharam, surpresos e apavorados. O que lhes parecia uma sombra simples revelou-se um turbilhão de emoções, uma figura desgastada pelo medo e pela traição. Bernardo, tentando resistir, percebeu que a sombra não estava apenas lá para intimidar. Ela era um eco das vidas que eles tinham vivido. E então, em um inesperado e brutal movimento, a sombra de Ana lançou-se contra a mãe dele. A cidade estava em frenesi, como se os gritos daquelas almas penadas estivessem sussurrando para ser libertadas. A luta entre as duas figuras foi feroz. O ar ficou gelado e a luz começou a piscar ao redor deles. Não, não, não! Bernardo gritou, o pânico crescendo. E no auge desta batalha voraz, algo extraordinário aconteceu. Um brilho cegante tomou conta do ambiente, desafiando a escuridão. Até que, de repente, tudo ficou em silêncio. A luz envolveu tudo como uma névoa, e Bernardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a luz finalmente começou a dissipar, ele não pôde acreditar no que via. Ana estava ali, mas diferente. Seus olhos não eram mais sombrios e cheios de dor. Agora estavam cheios de justiça, de um poder transformador que Bernardo nunca tinha visto antes. E ao lado dela, a sombra agora não era mais uma sombra, mas a própria mãe de Bernardo, visivelmente desorientada, perdida em suas próprias emoções. A verdade, Ana começou, a voz sendo um sussurro poderoso. A verdade sobre quem somos é mais do que só nós. A tensão estava palpável e Bernardo não sabia em quem acreditar. Tudo que ele vinculara a essa batalha, todas as memórias, todos os medos se aglomeravam na sua frente. Você não pode fugir do que fizemos, Bernardo. A mãe de Bernardo exclamou. A dor em sua voz tirou o chão debaixo dele. Você e Ana, vocês são mais do que irmãos. Vocês são a chave para tudo isso e a causa da escuridão na cidade. O coração de Bernardo parou. O que ela estava dizendo? O que significava isso? Uma verdade, um segredo devastador, que poderia mudar tudo. A conexão entre eles, num instante, tornou-se mais intensa, e ele sentiu algo maior se desenrolando. A revelação estava mais próxima do que ele imaginava. Qualquer escolha que você fizer agora pode decidir o destino de todos nós. A voz da mãe dele ressoou, ainda mais estrondosa que antes. Bernardo estava perdido, a confusão invadindo sua mente. Ele olhou para Ana. As sombras estavam ao fundo. Mas agora tudo parecia uma questão de amor e perdas. E a linha entre o certo e o errado começava a desfocar. Do nada, uma explosão de luz irrompeu novamente, e um grito cortou o ar. Era Glória,
mas não o grito de desespero que eles conheciam. Era um grito de transformação. Uma luz a cercava. Na verdade, uma aura brilhante. E antes que qualquer um pudesse reagir, ela começou a subir, flutuando diante dos olhos incrédulos de Bernardo e Ana. Glória, o que você está fazendo? Alan gritou, mas era tarde demais. A aura crescente ao redor dela espirrou uma força mágica, desafiando a gravidade. A mulher antes quebrada, agora parecia uma figura poderosa, como uma deusa na ferocidade e força. E quando ela abriu os braços, uma corrente de luz se espalhou pela cidade, como um purificador, atingindo cada canto. Vocês não sabem, eu sou de verdade, declarou Glória, e as paredes da cidade tremiam com sua revelação. A energia mágica criou fendas nos céus, como se o próprio universo estivesse alinhando-se para ouvir. Bernardo mal conseguia respirar. A cidade tremia. Olhares chocados se cruzavam entre eles. O peso da verdade caída nas sombras gerava ecos do que parecia uma batalha de titãs. Glória não era apenas uma mãe desesperada. Ela era a guardiã de um segredo ancestral, algo tão profundo e interligado a seus destinos que transbordava do que imaginavam. E vocês têm que perceber. Ela apontou para Bernardo e Ana. Se vocês não aceitarem isso, poderão perder tudo. O eco de sua voz se diluiu nas sombras, ecoando promessas de revelações ainda não compreendidas. Bernardo estava paralisado. O que mais havia por trás daquela transformação? O que Glória realmente significava para Ana e para ele? O que aconteceria agora? O destino deles, agora entrelaçado por forças mais poderosas do que poderiam imaginar, estava prestes a ser testado, e a tensão no ar era insuportável. Ele sentiu que tudo estava prestes a mudar de maneira inesperada, deixando uma pergunta pulsando em sua mente. O que mais ele não sabia? Quando a luz de Glória começou a se desvanecer, Bernardo sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? Ana olhou para ele, seus olhos cheios de um misto de esperança e medo. A tensão era palpável, e a voz da mãe de Bernardo soava como se o mundo estivesse bem à beira do colapso. Mas então, com um movimento rápido, Glória deslizou para a frente, traçando um círculo de luz ao seu redor. Isto não é apenas sobre nós. Sua voz ecoava entre os prédios, como se a cidade a ouvisse. Bernardo sentiu suas emoções fervilhando. O que quer que Glória estivesse prestes a revelar, ele precisava ouvir. Juntos temos que quebrar a maldição que se abateu sobre nós. Ela estendeu as mãos, e uma chama intensa começou a brilhar na palma delas. A energia parecia viva, pulsando como um coração na escuridão. Essa luz era diferente, poderosa, uma força que se fazia sentir na pele de todos ali. Vocês têm que entender. Vocês têm que aceitar a verdade. As palavras de Glória cortaram o ar como uma lâmina. Foram instantes de precioso silêncio antes do caos se instalar novamente. Bernardo e Ana se entreolharam, perguntas entre mentes se agitando. O que ela queria dizer? Que verdade? E então, com um movimento exato, Glória começou a girar. A luz ao seu redor iluminou a cidade, revelando sombras que dançavam como se também quisessem escapar da escuridão. As paredes antigas dos prédios pareciam tremer, quase rebeldes, e naquele momento, tudo começou a se intensificar. A sombra que antes perseguia Ana
agora estava se agigantando, como se estivesse respondendo ao chamado de Glória. Agora, você verdadeiramente precisa saber quem você é, Bernardo. A voz de sua mãe fez sua pele arrepiar. O seu passado, o nosso passado, é mais profundo do que você imagina. E foi então que, de repente, uma explosão de luz tomou conta do espaço. Bernardo sentiu uma força indescritível, algo cortando o ar ao seu redor. E em meio ao brilho ofuscante, uma figura emergiu da luz, quis astavila todo mundo a parar. Reconhecê-la foi um golpe para Bernardo, sua irmã, mas não como ele a conhecia. "Ana!" ele gritou. Mas a mulher diante dele tinha uma presença sobrenatural. Seus olhos brilhavam com uma intensidade implacável, a expressão agora de verdadeira ferocidade. "Eu sou a verdadeira Ana!" Ela ressoou, e era como se a própria cidade tivesse retumbado com as palavras. "Fui aprisionada entre as sombras que você ignorou, e agora chegou a hora de acordar. O que você fez não pode ser revertido." O ar ficou gelado. Bernardo estava sem palavras, confusão e desespero misturando-se em sua mente. O que estava acontecendo? Ele não podia compreender o que a nova Ana estava sugerindo. A verdade não só a envolvia, mas a revelação começou a devastar os laços que haviam construído. Todos ao seu redor estavam paralisados, ainda tentando absorver a mudança drástica. "Você não só a abandonou, mas também o que nós criamos. Estamos presos aqui e agora por sua causa." Os olhos de Ana, invadidos por emoções crus, pareciam algumas vezes humanos e outras quase monstruosos. Glória ficou em silêncio, quase conformida. A cidade ao redor tornou-se um eco do desespero e da confusão. "Oh, não, não é possível!" Bernardo teve a sensação de que o chão estava se movendo sob seus pés. A dor, o arrependimento, tudo que parecia conectado com o passado, foi uma grande peça de peças, saindo as peças uma a uma. "Nunca foi só sobre você", a nova Ana declarou. "Você precisa enfrentar suas escolhas ocultas e sombras. Sabe, aquelas que tanto teme?" A dúvida crescia em Bernardo. A revelação caía sobre eles como uma tempestade. O que mais havia oculto nas sombras? E que mais ele não sabia? A verdade que conhecia estava quebrada. E então, em um impulso, Glória a interrompeu. As mãos dela, que antes luzindo, estavam agora erguidas, um grito intranquilo saindo de seus lábios. "Não, precisamos de unidade. Não pode ser assim." As palavras se perderam no ar espesso, enquanto a nova Ana soltou um riso cruel, que cortou a escuridão. Um eco de tudo o que eles perderam e nunca voltaria. O que seria disso tudo? O pavor tomava conta de Bernardo. Qual seria o próximo passo? Tudo estava desmoronando. Cada decisão agora era um ponto de virada. E o que seria do futuro, agora que a verdade mais sombria finalmente começava a passar pela superfície? A batalha entre luz e sombra estava em seu auge. Glória, irradiando uma força que mal conhecia, desafiava as forças obscuras que haviam aprisionado suas vidas. "Vocês têm que se unir. Precisamos enfrentar isso juntos." Seu chamado ecoava como um mantra, e a cidade parecia responder, tremendo sob a pressão. Bernardo olhou para Ana. Agora, mais uma vez, ela se tornara o centro do seu mundo. A revelação do mistério que os unia começava a se esclarecer, mas ainda assim a confusão o envolvia como uma capa.
Ele sentia a presença da nova Ana pulsando com raiva e dor, e se perguntava se ainda tinha tempo para corrigir o passado. Ana! Gritou, tentando alcançar a verdadeira irmã que ele conhecera, antes de tudo desmoronar. Não olhe para mim assim, ela berrou, a magia se agitando ao redor deles. Você me abandonou, e agora quer entender? O que você fez não pode ser desfeito. Estamos presos nessa escuridão, porque você não teve coragem. As palavras dela cortaram Bernardo. Cada uma parecia serpente, enroscando sua alma. O ar ficou pesado. O pânico enchia os pulmões dele. Mas eu estava perdido. Não sabia que você estava aqui. Não sabia que era você. Ele tentou se justificar, mas a voz da mãe impediu seu discurso. Chega! Isso não vai salvar ninguém. A sombra pulsava, um burburinho crescente de dor que refletia a vida que haviam levado juntos, mesmo separados. Glória respirou fundo. Escutem. Precisamos focar na verdade que nos liga. É a única maneira de quebrar essa corrente. Ele olhou para Ana, que agora tinha um olhar de vulnerabilidade sob toda a sua raiva. Eu quero entender. Me perdoe. Eu não sabia. Ela hesitou. Essa era a oportunidade que ele precisava. Se suas palavras pudessem tocar seu coração, talvez houvesse uma chance de se redimir. A tensão começou a se distender um pouco. Glória, energizada pela conexão que se formava, gritou: juntos, podemos quebrar a maldição. Todos nós. 1, 2, 3. E então, com um movimento abrupto, cada um deles se uniu, formando um círculo de energia. A sombra que os oprimia agora tremulava, mal conseguindo suportar o poder crescente de suas vozes. A verdade os libertará, gritaram em uníssono. A cidade pareceu brilhar com uma nova luz. O manto de escuridão começava a se despedaçar. A força crescente envolveu suas almas, suas dores e segredos, transformando tudo em luz. Uma explosão de claridade irrompeu. Quando a luz refulgiu, Bernardo viu Ana ao seu lado. Mas não apenas a irmã que tanto desejava. Era a verdadeira Ana, livre e poderosa. O peso que ela carregava se dissipava, como se as correntes que a prendiam fossem finalmente quebradas. E então, tudo começou a desaparecer. Não apenas as sombras, mas os ecos de suas dores passadas. E dentro daquele momento, a cidade começou a emergir das sombras. Os gritos tornaram-se murmúrios de esperança. Era um renascimento. Glória, em meio à luz, sorria. Vocês encontrou a verdade. Agora, as sombras estão finalmente dispersas. Bernardo sentiu seu coração leve, como se montanhas inteiras tivessem sido retiradas de suas costas. No entanto, antes que tudo pudesse se acomodar, uma última sombra escapuliu, deslizando para a noite. Isto não acabou. O ciclo reverberará. Esteja alerta. Ecoou a advertência, misturada ao vento. O pavor ficou mais próximo, e a sensação de incerteza fugidia pairou no ar. Bernardo olhou para Ana, então para Glória. Um aperto no coração permaneceu, dizendo a ele que o fim não era um fim, era apenas uma pausa. E no ar, uma promessa sussurrou. Eles teriam que enfrentar isso novamente. Que história, não? O que você acha que vai acontecer agora? E aquele mistério da sombra que escapuliu. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreenderão a importância de apoiar o canal com suas ações.